Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bem por aí? Tudo certo. Tá frio aí também? Um pouquinho. Coisa linda. Acho que a gente sempre faz a gente sempre faz deixa uns 5 minutinhos, né? E aí começa lá por agora aos 9:05. Então quem dá esses 5 minutinhos de delay, e aí eu acho que tu pode iniciar os trabalhos aí, o que tu acha? Legal. Pessoal, só uma dica para vocês estão mandando informações no chat aqui, pode mandar pro público, tá? Que daí o Caio vai cuidar dessa parte, ele vai respondendo vocês. Consegue ver o chat, né, Caio? Sim, consigo. Então, assim, a dinâmica é a seguinte, né? Da mesma forma que a gente fazia no Skype, durante a apresentação do Henrique, ele vai conduzir toda a apresentação. E aí, as perguntas que forem surgindo, por favor, façam-as pelo chat. E aí, ao final de cada conteúdo, a gente vai, talvez, interrompendo o Henrique e fazendo essas perguntas, né? E talvez, se não forem correspondentes ao assunto que o Henrique está falando, a gente fará todas elas no final, tá? Então, coloquem no chat, eu anoto elas aqui e a cada módulo ou no final a gente faz as perguntas e o Rick troca uma ideia com vocês aí. Legal. Perfeito? Vamos começar então, Caio? Bora lá. Let's go. Legal. Muito bom dia então, pessoal. Como o Caio falou, eu sou o Henrique. E vou conversar com vocês um pouquinho agora de manhã sobre DRE, né? Quais configurações a gente vai ter no sistema, onde aplicar isso e qual o resultado de toda essa questão. Né? Para nos auxiliar, então, vai estar o Caio aqui, né? Para responder a parte do chat, essas questões, e a Jaicele também, do nosso marketing, para nos auxiliar, beleza? Só lembrando, pessoal, esses avisos que estão aqui na tela, né? Deixar o microfone no mudo e desabilitar a câmera, né? Para ficar mais fácil a nossa conversação. E as perguntas, então, no chat ou depois direcionadas, beleza? Vamos pro sistema, então, agora. Legal. Quando a gente fala de DRE, o que a gente pode entender, né? É um demonstrativo dos resultados da empresa. Ou seja, minha empresa está indo bem, está tendo lucro, onde eu estou gastando mais, né? Então, acaba sendo uma visão onde eu começo a interpretar como está a minha parte financeira, né? E sempre quando eu falar em DRE, a primeira coisa que nós temos que fazer pensar em plano de contas. Tá? Então, sempre eu vou utilizar o plano de contas. E quando eu falo em plano de contas, eu posso ter duas visões, tá? Duas situações. Ou eu posso utilizar o plano de contas da contabilidade, por exemplo, né? A contabilidade tem um padrão bonitinho lá, ativo, passivo e tudo mais. Então, eu poderia pegar esse plano de contas e jogar no sistema. Ou, que é o meu caso aqui, como a minha empresa de simulação é uma empresa que está começando agora, eu cadastrei manualmente, tá? Coloquei conforme as necessidades que eu fui vendo. Então, eu posso separar, por exemplo, aluguel, enfim, essas questões menores, né? Então, como que a gente vai proceder nesse passo aqui? Como essa base aqui é zerada, tá? Ela não tem informação, eu fiz coloquei algumas contas para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu cadastrei, por exemplo, uma conta de receita, né? Cadastrei mais algumas contas dentro dela, que são contas analíticas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, vou ter a conta principal e que ela seria a mãe dessas duas contas menores, né? Como eu vou ter uma outra conta aqui, que é o meu custo, que já tem outras contas menores, né? Então, beleza. Então, voltando para o DRE, né? Quando eu vou iniciar o sistema, né, o meu plano de contas, ele já aparece para eu cadastrar as informações que eu quero, né? Que pode ser tanto o código da contabilidade ou um código interno meu. Nesse nosso exemplo aqui, como eu já deixei pronto, o que eu fiz? Eu vou colocar aqui o código 1, né? Ou porque a minha base está vazia, e já vou colocar o meu primeiro bloco de informações, por exemplo, receitas, né? Então, até uma sugestão particular que eu dou para vocês, quando vocês forem fazer isso aqui, podem literalmente desenhar, tá? Peguem um papel, Excel, montem como vocês acham que seria a estrutura ideal para vocês. No meu caso aqui, eu fiz receitas, despesas e mais alguns complementos, né? Por que eu sugiro isso para vocês?
Porque aí fica mais fácil, por exemplo, 1 é receita, 2 é despesa, né? Já fica bem organizado para a gente não ter problemas para frente. Legal. Aí o que acontece? Classificação, código 1, né? Que eu vou começar na primeira conta, e receitas, que foi o nome que eu dei, que é o meu passo inicial. Até aqui o plano de contas normal. O que que muda pensando em DRE? Eu vou ter esse campinho aqui, ó, DRE. O que que essa minha conta vai ser? Ela vai ser uma receita, vai ser uma despesa, vai ser um resultado, enfim, né? E eu vou ter um nível. O que que é o nível? O nível é a quantidade, quantas contas, né? Qual o meu nível hierárquico, se eu vou ter mais filhos, ou vou ter 1.1, 1.2, 1.3, o nível da minha conta, né? Então, nesse caso, como só tem uma numeração, vou colocar nível 1, né? Aí o que acontece? Se eu tivesse essa conta aqui e não quisesse mais nada, eu só salvando aqui o DRE estaria ok. Só que nesse nosso exemplo, essa conta aqui, eu vou colocar duas contas filhas nelas, que seriam o quê? Uma receita de produtos e uma receita de serviços. Então, essa aqui acaba se tornando uma conta mãe, beleza? Qual que é o diferencial? Se ela é uma conta que ela vai totalizar as contas inferiores, eu vou marcar essa opção, ó, conta totalizadora. Por quê? Ela vai ser a soma das contas que estão abaixo dela, que vai ser a receita de produtos e serviços, né? Então, essa é a questão aqui nessa primeira conta. Feito isso, eu vou ir agora para a segunda conta que eu tenho cadastrado, que é uma receita também, tá? Então, código 2, porque é o meu segundo registro. Se fosse um código 50, aqui não tem nenhum problema, tá? É mais para ficar organizado. Aí o que acontece? A minha conta principal era receita. Então, eu estou abrindo agora como receita de produtos. Eu estou detalhando aquela minha receita. Então, como antes era 1.0, caso 1, agora é 1.1, porque eu estou abrindo isso aqui. E automaticamente, quando eu fizer isso aqui, eu preciso obrigatoriamente colocar o nível, né? Então, se eu tiver aqui 1.1.1.1, né, eu já teria que mudar para nível 4. Por que isso? Para o sistema entender qual que é a relação das filhas, né, dessas contas menores com a conta principal, tá? Então, vou ter 1.1 normal aqui, receita de produtos, e detalhe, tá? Muito importante, todas as filhas, elas precisam ter o mesmo DRE da conta principal. Então, se eu abrir 10 receitas aqui, receita de produto, receita de serviço, receita de frete, N receitas, eu sempre vou utilizar a conta principal, tá? Então, como eu estou falando em receita, vou utilizar aqui. E nesse caso, como eu não vou ter mais um desdobramento, não vou ter 1.1.1, tá pronto esse meu nível aqui, eu não vou marcar conta totalizadora, tá? Agora, detalhe, se eu colocasse 1.1.1, por exemplo, né, que eu fosse abrir mais um pouquinho, essa aqui eu marcaria a totalizadora e na próxima eu não marco, tá? Por quê? Qual que é a regra? A conta que vai receber a despesa, que vai receber o desdobramento, é sempre a primeira embaixo, né? Seria a nossa menorzinha, 1.1.1.1, tá? Legal. Então, o que eu fiz, o que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu dar um não salvar, que é a receita, fiz a receita de produtos, tem a receita de serviços, que é praticamente igual à conta principal, tá? Eu só mudei 1.2. Então, nesse meu caso aqui, a classificação 1 é receita. Qual que é a segunda regra que vocês têm que dar atenção, tá? Se eu avançar um pouquinho aqui, eu vou ir para custos e mercadorias, né? Então, código 4 que é o sequencial normal e a classificação 2. Por que a 2? Eu não estou mais falando em receita. Sempre que eu falar em receita, eu vou falar em código 1, nesse meu exemplo, tá? Se eu falar em despesa, código 2. Então, assim eu já sei que sempre quando uma conta começar com 1, é receita, 2 é despesa. Por isso que eu brinquei com vocês antes, desenhar e organizar, porque visivelmente depois fica muito mais fácil, tá? Ah, eu tenho uma conta 2.1.3, é despesa. Aí eu vou olhar o que ela vai ser, certo? Custo mercadorias, né? O nome que eu quiser dar aqui não tem estresse. Nível 1 também, porque eu tenho uma só aqui. E agora, em vez de ser uma receita, é despesa. Perdão, um custo de mercadoria, tá? Como esse meu custo aqui eu vou abrir mais, né? Eu vou colocar contas filhas, eu vou marcar a conta totalizadora, como a gente viu antes, tá? Se eu avançar aqui no próximo, vai ser o mesmo esquema, tá? 2.1, custo de mercadoria, certo? E frete terceiro. E nesse caso, como é a minha última conta, a última que eu vou desdobrar, eu não vou marcar.
Então, eu vou ter fretes terceirizados. Deixa eu ver um aqui, ó. Esse aqui é bacana, tá? Seguindo a mesma questão. Criei uma terceira conta, tá? Um terceiro nível. Nível 1, tá? E vai ser uma despesa operacional. Eu, particularmente, eu acho que aqui é a parte que mais vocês vão utilizar, tá? Por quê? Olha só, eu vou ter despesa operacional e dentro dela eu posso colocar o quê? Energia elétrica, aluguel, FGTS. Então, todas essas despesas que vocês já têm mapeadas como custo fixo, vocês podem colocar aqui dentro. Tá? Então, eu posso abrir até 3.15, se eu tiver 15 contas analíticas para eu fazer esse desdobramento, tá? E eu não vou marcar totalizador. Então, o nosso DRE, ele é bem simples, o que nós temos que fazer é isso aqui. Legal. Agora, partindo para a segunda etapa. Henrique, onde é que eu vou Henrique, isso posso? aqui? Claro, vai lá. Henrique, só para não te interrompendo, mas já aproveitando, só para fazer um resumo dessa tela, né? A princípio, do que é cadastrado, né? Basicamente, você falou duas situações aí, que tem, você pode simplesmente só cadastrar uma conta contábil, né? Uma conta, e também tu pode utilizar essa conta para fazer ele entrar no DRE. Então, tem duas formas de utilizar o cadastro das contas, concorda? É isso? Então, você tem duas possibilidades, ou só como gerencial, ou utilizando com o cadastro da contabilidade para ter uma situação mais de contábil mesmo, né? Então, também tem outra situação que tu citou aí, que eu mesmo posso criar as minhas contas contábeis ou buscar o plano contábil da minha contabilidade que eles usam para minha empresa, né? Então, vale ressaltar, eu acho que é uma coisa que é bem importante, vale utilizar sempre, dependendo de como que vai ser a tua integração com a contabilidade posteriormente, vale que você utilize sempre o plano de contas que a contabilidade disponibilizar, porque aí vamos dizer o seguinte: se você já vem hoje, eu vou lá criar o meu plano de contas normal, só que daí daqui 3 meses parte a decisão de fazer a exportação do teu resultado para a contabilidade, né? Se for necessário fazer essa integração com a contabilidade, para a contabilidade importar esses lançamentos que você tem desdobrado aqui no controller, talvez a gente tenha que fazer uma reestruturação total do plano de contas, né? Então, é sempre importante que talvez já comece utilizando o plano que a contabilidade disponibilizar, porque teoricamente o plano de contas que a contabilidade possui hoje, ele já vem mais completinho, já vem com todas as possibilidades de lançamento, né? Outra coisa que eu queria destacar aí é a classificação, né? Você colocou ali 3, quer dizer, a classificação 1, 2 e 3, e dentro de cada 1, 2 e 3, tu colocou 2 contas de lançamento, né? Então, não quer dizer necessariamente que as contas de lançamento precisam ser só do segundo nível. Tu pode ter ali até 7 níveis, se não me engano, né? Então, todas as contas iniciais são as contas totalizadoras, e todas as últimas contas, digamos, o último nível de cada uma da classificação, esse último nível vai ser sempre a conta de lançamento, né? Então, tu totaliza, tu cria as contas totalizadoras, os seus níveis específicos, e sempre a última conta é que vai ser a conta onde você vai fazer o lançamento específico da sua despesa. Aí vem a classificação contábil, quem entende aí, são as ditas contas analíticas e as contas sintéticas, né? As contas analíticas, se eu não me engano, são as de lançamento, e as sintéticas são as totalizadoras. Posso ter errado, tá? Que eu não lembro muito bem. Muito bem, os níveis. E aí, assim, tem a questão do DRE ali. Você pode utilizar tanto uma conta para sair no DRE ou não, né? Depende muito do campinho que você selecionar ali. Se você deixar em branco, essa conta vai ser só uma conta cadastrada para você fazer desdobramento, mas ele não vai imprimir depois, quando o Henrique mostrar ali,
essa conta, os lançamentos que foram realizados nessa conta não vai sair no seu DRE. Era só essas situações que eu queria pontuar, Henrique. Desculpa te interromper aí, mas tranquilo. só para complementar. Né? Complementando o Caio, tá? Pessoal, quando vocês forem ver, provavelmente vai estar assim o DR de vocês, tá? O plano de contas. Então, não é errado, tá? Ele só não está configurado. Por isso que é interessante a gente colocar aqui, certo? E um detalhe também que eu ressaltar, eu comecei com 1 receita, 2 despesa, mas isso não é fator delimitante, tá? Se você já tem um plano de contas montado, bonitinho, pode ter tua receita lá na conta 7, não tem problema, tá? O sistema sempre vai olhar esse carinha aqui, o que é a receita. Então, eu posso ter na conta 7 receita, a conta 2 despesa. Claro que fica mais bonito a gente olhando quando é receita direto, né, na conta 1, mas não tem nenhum problema que impeça isso, tá? Continuando, então, eu vou fechar essa tela aqui, eu vou ir para a próxima telinha, que é onde a gente vai aplicar isso, né? Nesse nosso exemplo aqui, eu deixei... Henrique, só te interrompendo de novo. Vai lá. Fazendo uma pergunta que talvez seja dúvida de muitos. Tá, agora como que eu vejo, como que ficou a minha estrutura depois que eu cadastrei? Tá, eu fui lá, fiz a minha estrutura do plano de contas lá no Excel, vim aqui, cadastrei tudo, mas como que eu vou ver o nível delas depois? Como que eu vou conseguir ver o que é dependente do que? Né? Tem algum relatório, alguma forma de verificação que eu consiga ver a estrutura que o meu DRE ficou? Você poderia clicar em imprimir, né? Ou aqui em localizar, que vai ser a mesma questão, que ele já vai ficar ordenado, tá? Nesse meu caso, deu certinho porque eu já cadastrei nessa sequência. Mas se eu clicasse em classificação, por exemplo, ele já vai ordenar ficando nessa sequência visível, para a gente não ter conta perdida, né? Então, só clicar no classificação que a gente já resolve esse problema. Beleza, Caio? Beleza, obrigado. Caio? Sim? Henrique? É o Guilherme, tudo bem? Opa, tudo? Beleza. Eu estou aqui na Agro Suprema, sou da VBPO. Eu tenho uma dúvida, a questão do nível... aqui na Agro Suprema tem o nível 1, nível 2 e nível 3, tá? O que acontece? O nível 1 eu vou colocar lá como conta totalizadora, beleza? Perfeito. Porém, o nível 2 também seria uma subconta totalizadora. Nesse caso, eu marco para o cálculo ou não? Marca, desde que você tenha a terceira conta que vai receber o desdobramento. Então, eu tenho que marcar a conta, o nível 1 e o nível 2, porque no caso aqui da Agro Suprema, a gente está utilizando o nível 3, né? Para lançamento, que é a analítica, a conta analítica. Eu sempre vou ter sempre vou ter uma conta que vai receber o desdobramento, e se ela tiver essas situações acima, né, contas mães, tu marca a totalizadora. Tá ok. Outra pergunta, ela tem como a gente, quando for utilizar o lançamento lá no custos, na aba custos, independente de onde for, na entrada de mercadoria, no pedido de venda, enfim, como a gente coloca lá que a conta em tese analítica, se porventura a pessoa que não tiver um treinamento vai lançar lá direto nessa conta que está aberta para ti ali na na receita, o sistema vai me deixar eu fazer esse lançamento ou ele vai dizer, essa conta é sintética, lançar numa conta analítica? Ele tem esse travamento hoje? Ele nem vai aparecer, Guilherme, ele vai aparecer só a última, só a conta, o terceiro nível, no caso. Bacana, bacana. Legal. Vou seguir. Obrigado. Pessoal, então, continuando aqui, onde que eu vou utilizar essas contas, tá? Fiz meu plano de contas, tenho bonitinho ele, o que eu vou fazer agora? Nesse nosso exemplo, eu vou utilizar o menu financeiro, caixa diária, tá? Mas todas as telas do sistema aqui existirem o botão custos, seja na entrada, como até o Guilherme bem colocou, entrada, pedido, contas a pagar, contas a receber, enfim. Todas as telas que eu tiver essa opção aqui, eu posso desdobrar o custo, tá? Então, nesse nosso exemplo, o que eu fiz? Eu fiz um lançamento normal, tá? Para simular uma venda de produtos, R$1.000, tá? Como é meu banco de teste aqui, empresa teste, caixa, isso aqui não interfere em nada, eu estou dizendo para o sistema que entrou R$1.000, venda de produtos. Perfeito, né? Já está no meu financeiro, já está no fluxo de caixa e tal. Só que eu quero compor isso para o DRE, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em custos e eu vou desdobrar colocando aonde que vai ser essa aplicação, tá? Legal. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu vou dar um F5 aqui.
Ó, até a pergunta que o Guilherme questionou antes, tá? Eu vou desdobrar na totalizadora? Não, ele só vai me aparecer as contas filhas, né? Então, não tem nenhuma conta no nível 1 aqui. Então, ele só vai me aparecer as contas que eu poderia desdobrar. Nesse nosso caso aqui, então, eu fiz o quê? Coloquei a conta 2, que é nosso exemplo, é uma receita de produtos, tá? Aqui, como vocês já tiveram treinamento anterior do custo, vocês já devem ter visto essa telinha, né? Legal. Então, o que eu fiz? Fiz uma receita de produtos, né? Uma venda de produtos. Eu fiz um outro lançamento também aqui, ó, venda de serviços, né? Mesma situação, R$1.000. Você vem aqui em custos, eu simplesmente estou usando uma outra conta, né? Então, o processo é o mesmo. Eu só começo a separar. Bom, esse dinheiro está vindo da onde? Da venda dos produtos. Esse dinheiro está vindo da onde? Do serviço, né? Legal. Aí, como eu fiz a parte da receita, eu vou ter uma conta de despesa também, né? Então, eu fiz uma despesa aqui, uma saída de fretes. Se eu vim aqui em custos, eu já tenho desdobrado isso aqui também como frete de terceiros. O que vai mudar aqui no desdobramento, como a gente viu antes, vai ser só a aplicação dessa conta aqui, né? Onde é que tá essa despesa? É luz, é aluguel, é FGTS, enfim. Beleza? E um detalhe um pouquinho mais para a gente avançar nessa parte aqui, eu fiz um lançamento de terceirizados, tá? Eu fiz um outro lançamento aqui, que eu quero mostrar para vocês, de FGTS. O que muda nesse lançamento, Henrique? Normal, R$100, tá? Eu vou vir aqui em custos. E o que eu fiz? Por que agora tem 3 linhas de lançamento se eu quero lançar em uma linha só? Se vocês perceberem, eu estou utilizando sempre a mesma conta, né? Conta do FGTS. Então, independente do valor, vai cair no FGTS. Mas eu ampliei o meu DRE fazendo o quê? Se eu lançar, por exemplo, aqui o custo, eu já começo a saber que a minha folha de pagamento, o meu FGTS, enfim, que veio, ele é composto do quê? De um percentual, deixa eu avançar um pouquinho aqui para vocês verem, ó, um percentual que corresponde àquele custo. Aí eu acabo tendo 2 visões, uma do DRE normal com as contas, e aqui eu já estou ampliando minha situação para custo, né? Para centro de custo, aliás, né? Então eu já estou sabendo que o meu setor comercial, por exemplo, aqui, ele ocupa 40% dessa minha despesa do FGTS. Isso que é muito interessante, eu recomendo fortemente que vocês usarem, tá? Porque vocês acabam sabendo o setor de empresa ou a unidade, enfim, que acaba tendo maior impacto dessas despesas, beleza? Então, fiz isso aqui para demonstrar para vocês. E o processo, né? Como eu comentei antes, sendo receita, sendo despesa, vocês podem fazer o desdobramento do mesmo custo. Agora, beleza. Cadastrei o plano de contas, lancei aqui no caixa diário, aonde que eu vejo o dito DRE e como que ele está saindo. Né? Tá, Henrique, só fazendo uma interrupção de novo. O Jean da Bugerec, ele fez um questionamento aqui. Qual a diferença se eu em vez de eu lançar a minha conta, em vez de eu fazer o meu desdobramento, qual a diferença se ele lançar a conta dele aqui no campinho conta origem? Legal. Grande Jean. Seguinte, quando eu estiver lançando aqui, se eu fizer esse lançamento aqui, ele já vai servir para integração com a contabilidade, tá? Então, o arquivo que algumas empresas exportam para a contabilidade pega esse código aqui, beleza? Porque é a parte contábil. E quando eu for fazer a baixa dessa conta, pensando em contas a pagar, por exemplo, ele já sugere para mim, né? Então, é mais pensando em parte contábil, integração contábil. Por quê? Esse nosso desdobramento aqui, ele é gerencial, ou seja, é para questão da empresa, tá? Eu não vou enviar nada para a contabilidade dessa telinha aqui. Então, a resposta aqui é gerencial e aqui é contábil, pensando em integração. Respondido, Caio? Ok, então, perfeito. Então, assim, só para resumir, eu vou utilizar a conta origem, conta destino, somente quando eu tiver integração com a contabilidade. E os desdobramentos de custo, eles vão ser basicamente para gerenciamento interno de visualização do DRE. Perfeito, Isso, entendi. Mas eu sempre sugiro, tá, pessoal? Sugiro sempre colocar em conta destino aqui, porque mesmo que eu não tenha integração com a contabilidade, quando eu for fazer um curso, usar um outro recurso mais avançado, como modelo e automatização aqui em cima, ele já vai sugerir. Tá? E o relatório
do extrato de caixa de vocês vai estar mais completinho. Então, coloquem sempre, que não vai ter nenhum problema em colocar. Pelo contrário, vai ser muito bom ter mais informação. Tá, Henrique, eu gostaria de fazer uma outra colocação também. Gostaria que você, se você puder contextualizar para nós. De que forma eu conseguiria fazer um desdobramento automático, por exemplo, das minhas contas, dos meus lançamentos, né? E também aonde mais que você consegue fazer desdobramentos? O que mais você consegue desdobrar? Porque hoje você está fazendo agora aqui o desdobramento do caixa diário, né? Mas só dá uma pincelada aí de quais são as situações que você consegue desdobrar hoje e se eu quiser fazer algum tipo de desdobramento automático, por favor. Legal. Como eu comentei no início, então, Caio, todas as telas do sistema, tá? Que tenha o botãozinho custo, seja entrada, saída, pedido, contas a pagar, contas a receber, eu consigo fazer isso. Então, tendo o botãozinho aqui, ou no caso o pedido vai ter aqui em último, né? Ele é possível fazer isso. Quanto à segunda pergunta, Caio, sobre desdobramentos, modelos, aqui no meu curso nós temos, né? Que inclusive foi passado em outro treinamento. Eu não vou estender muito, porque senão ficaria muito amplo aqui. Mas aqui em modelo, eu posso criar, por exemplo, um modelo chamado FGTS, né? E nesse modelo, eu componho lá que o meu setor de RH tem 30% dessa despesa, o meu setor comercial tem 40%, enfim, que é aquela questão, né? Se alguém tiver interesse, eu até recomendo depois chamar nosso pessoal do suporte para ver bem certinho esse detalhamento. E se você tiver uma conta com muitos desdobramentos, seja mensal, é muito bacana utilizar isso aí. Muito bom, Henrique. Obrigado. Legal. Continuando, tá, pessoal? Aonde eu vejo o meu relatório, tá? Onde que está indo o resultado disso aí? Então, eu vim no relatório custo, né? Quando eu tirar o relatório de custo, eu vou ter várias opções, tá? Regime de caixa, competência, que o resultado vai ser o mesmo. Tá? O mesmo em que sentido? Esse relatório, ele pega tudo que foi desdobrado, tá? Então, se eu tirasse um relatório agora, ele seria um extrato de todas as contas que eu fiz. A diferença comparado ao DRE é que não vai ser aquela estrutura bonitinha, né? Lá em cima, alinhada e tal. E eu não preciso necessariamente ter uma conta cadastrada como DRE. Então, vocês hoje estão utilizando o sistema, não tem DRE configurado, primeira coisa, vem aqui, tira esse relatório e vê se já tem alguma coisa em uso. Então, a gente já começa a ver se tem algum histórico que foi utilizado em algum momento, né? Se tem alguma manutenção e tal. Como o nosso foco aqui é DRE, não vou detalhar esses campos aqui, eu vou escolher essa opção então e vou pegar mês passado, tá? Que foi quando eu fiz meus exemplos. Claro que poderia filtrar alguma conta em si, mas não é a questão aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em imprimir. E muito bem, o que ele fez aqui? Ele trouxe todos os nossos desdobramentos conforme a gente fez a orientação lá. Então, olha por que eu sugeri vocês montarem, desenharem e começarem com um código 1, por exemplo, né? Fica visivelmente melhor, ó. Receitas. Quanto que eu faturei em receitas nesse período? R$2.000. Tá, mas o que é R$2.000? Então, eu vou olhar a conta filha, né? Conta filha, o que é? 1.1 e 1.2. Como que o sistema sabe isso aqui? A partir daquele nível que vocês configuraram corretamente lá e colocaram a vinculação do código aqui, né? Então, 1.000 mais 1.000, 2.000, perfeito, né? Então, eu já tenho uma receita operacional, 2.000, beleza. E eu vou ter as outras tarifas, né? Os outros custos, né? Que foi o caso que a gente fez antes, do frete, por exemplo, terceirizados, né? Segue a mesma linha de raciocínio. Eu tenho R$70 de despesa, de custo, no caso, que acaba sendo o quê? A soma desses dois. Tá? Por que é interessante colocar, como eu comentei antes, que o frete é um custo e o terceirizado é um custo? Para ele fazer essa soma aqui. Se por acaso vocês forem tirar o relatório de vocês e o custo não está batendo, alguma informação diferente, é porque o cadastro principal está incorreto, tá, pessoal? Então, revisar o cadastro, que tem que ficar sempre nessa sequência aqui. Aí, como eu já tenho a receita, já tenho o custo, ele já está fazendo também o desdobramento aqui, ó, das despesas, né? Bem bacana. Então, energia elétrica, aluguel e tal. Totalizando o quê? Meu lucro, né? Meu resultado final desse período, R$1.600. Legal, né? Bacana. Aí, uma questão também, para
avisar para vocês, cara, vocês até fazem uso, eu recomendo que façam isso, que é bem legal. Eu vou vir na aba agrupado e eu vou tirar agora um relatório por cento de custo, e não por conta. Ah, mas Henrique, o que muda eu alterar o agrupamento? As minhas contas vão ser as mesmas, tá? Podem ver receitas, despesas. Só que lembra que antes eu desdobrei por setor, eu botei lá comercial, logística e RH. Então, o que vai acontecer? As contas principais que eu não desdobrei ficam na principal lá, né? Na primeira coluna. Só que olha aqui, ó, se vocês repararem aqui embaixo em FGTS, né? Que é aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo colar um pouquinho abaixo. Olha só, ele vai dizer o quê? E o meu FGTS teve 40, 30 e 30, né? R$40 do setor comercial, R$30 da logística e R$30 do RH. Então, dessa maneira, eu vou obter os mesmos 1.600 que vocês viram antes e eu vou saber o custo do meu setor, tá? Seja setor comercial, seja setor de pessoas, enfim, ou até unidade, né? E quem trabalha com questão de frota, de caminhão e tal, vocês podem cadastrar um veículo como sendo uma placa, né? Ah, eu tenho um Gol lá, placa ABC 1234, eu posso cadastrar ele como um centro de custo. Aí o que acontece? Quando eu for fazer esse lançamento da oficina lá e tal, eu já digo que foi abastecimento para qual centro de custo? Para aquele meu veículo lá. Então, eu acabo tendo um custo desse veículo, né? O custo unitário dele, e que compõe o total igual. Legal. Pessoal, como eu comentei antes, o DRE não é complicado, tá? É só a gente ter uma estrutura bem organizada, como a gente viu aqui, que a gente consegue ter essas questões. Legal? Vou passar a palavra para o Caio agora, ver se tem mais algumas perguntinhas para a gente auxiliar vocês aí. Perfeito, Henrique. Eu perguntei ali para o pessoal no chat, a princípio, como sempre, os nossos treinamentos são bem explicativos e elucidativos, porque por hora só a pergunta do Jean e a pergunta do Guilherme. Eu só para dar margem para o pessoal escrever alguma coisa, você citou ali o centro de custos, né? Esse centro de custos é possível eu mesmo fazer esse cadastro ou ele vem pré-definido já do sistema hoje? Boa pergunta. O que vem pronto, entre aspas, no sistema, né, pré-configurado, é o plano de contas, tá? Essa questão adicional de unidade de negócio e centro de custos não tem, ele é vazio. Então, até interessante, eu usei o exemplo dos carros, né? Eu poderia fazer o seguinte, cadastrar um centro de custo de grupo de veículos, por exemplo, e cadastrar dentro do meu centro de custo os itens menores, né, que são as placas. Então, eu acabo tendo um grupo também, eu posso ter um grupo operacional, que é o meu pessoal, enfim, que está no dia a dia, né? Então, um centro de custo grupo operacional, e dentro dele eu posso colocar, é o pessoal da logística, é o pessoal que está no campo, é o pessoal que está na estrada e tal, né? Então, esses campos aqui, Caio, tanto na área de negócio, tanto no centro de custo, é muito interessante cadastrar. Unidade de negócio nem sempre é utilizado, tá? Tem que analisar a estrutura. Mas centro de custo, eu vejo que nossos clientes podem utilizar bem tranquilo, que dá um resultado bem bacana para visualizar no DRE depois. Muito bem. Só fazendo mais uma colocação, talvez uma resolução de problemas, né, Henrique? Por exemplo, eu fui lá, cadastrei 100 contas, certo? Aí fui lá, tirei o meu relatório do DRE e 2 dessas contas não estão aparecendo, tá? O que eu preciso fazer de verificação para saber o que pode ter acontecido com essa conta que ela não está saindo no DRE? Eu vou lá no plano de contas, vejo se está no nível correto, que tem de verificações resolução de problemas, assim. Legal. Primeira coisa que eu teria que olhar nesse caso que você comentou é se a receita, ou no caso a conta, como você falou, ela está preenchida no DRE. Porque o que acontece? Se eu tirar essa informação aqui do DRE e for desdobrar, funciona igual, né? Porque o meu objetivo pode ser diferente do DRE. Então, eu posso, a primeira coisa que eu olharia, que eu veria, é se a conta está configurada no DRE.
Segunda coisa que eu faria. Ao invés de tirar o DRE, tá, eu tiraria, por exemplo, um relatório de regime de caixa e regime de competência. Por quê? O meu DRE é de 1.600, né, como vocês viram. Se eu tirasse um regime de caixa, vamos supor que o DRE deu 1.500, tá? DRE deu 1.500. Se eu tirasse um relatório de regime de caixa e de competência, o valor vai dar maior, ou seja, deu R$2.000, tá? O que eu entendo nessa maneira? Que existe uma conta desdobrada que não está no DRE. Então, nesse relatório, tanto faz por caixa ou competência, eu consigo identificar essas situações, tá? E até aproveitando o gatilho, Caio, uma parte que eu esqueci. Pessoal, nós temos uma função nova no sistema, que é essa aqui, ó. Considerar somente parcelas baixadas. Por quê? Até na versão anterior, o nosso sistema ele tinha um DRE baseado no desdobramento, né? Então, se a conta tivesse pago ou não pago, como era baseado no desdobramento, ele ia apresentar o mesmo resultado. Mas agora, se vocês marcarem essa opção aqui, ó, considerar somente parcelas baixadas, ele já considera o resultado de fato gerado, se o cliente pagou aquela conta, se o fornecedor foi liquidado e tal, né? Então, ele dá um resultado muito mais preciso para vocês conciliarem com as demais contas. Tem uma situação que vários clientes passam também, que eu vejo acontecer, talvez a Daiane poderia participar bastante nesse caso, mas agora ela não está aqui, mas acontece bastante de não fechar o DRE com o regime de caixa. Muitas vezes é por causa dessa situação que o Henrique falou, de considerar somente as parcelas baixadas, porque basicamente pode ser que você tenha lá um valor de título em aberto que é de bill, né? Mas ocorreu somente a baixa parcial desse título, e aí, logicamente, vai dar diferença nesse caso, né? Também tem uma outra situação que eu vejo acontecer bastante, é quando o desdobramento foi feito em um período e a baixa foi feita no outro, ou seja, período fiscal, vamos dizer assim, ou seja, o desdobramento foi feito no mês no mês 5 e a baixa foi feita no mês 6. Isso pode interferir um pouquinho também na verificação do DRE com o regime de caixa, né, Henrique? Perfeito, bem colocado. E para ajudar vocês, pessoal, o que eu sugiro vocês fazerem também? Existe essa opçãozinha aqui em custos, geração e verificação, que ele me mostraria todas as contas desdobradas e não desdobradas e se tivesse um valor diferente, né? Por exemplo, a minha parcela for R$1.000 e foi desdobrado 500. Eu sei que foi um erro manual de lançamento, né? Então, essa tela aqui, eu consigo ter visão geral de todo o sistema, né? Verificar aqui, gerar e tal, de acordo com o módulo e qual a situação que aconteceu. Inclusive, na versão nova que certamente daqui uns dias o Caio vai organizar com vocês para ser atualizado, vocês conseguem bater essa informação que ele comentou. Se eu vou ter uma conta do mês anterior que foi lançado no mês errado, se estou com uma competência diferente do lançamento, né? Então, tá bem bacana essa parte para a gente reduzir os erros manuais, né, de lançamento. Perfeito, inclusive sobre a versão 201, ela saiu informativo, se eu não me engano foi ontem pela manhã, que o nosso marketing encaminhou o informativo de versão. As solicitações de atualização que estão vindo agora, a gente está tentando agendar para a próxima semana, e aí qualquer coisa é só entrar em contato por aquele e-mailzinho lá, né? Que vocês receberam, as principais partes interessadas da empresa recebem esses e-mails, e aí pode se informar com a gestão aí para ver se para agendamento dessa atualização. Muito bem, Henrique, tu tem mais alguma coisa para colocar? Porque a princípio as minhas dúvidas ou as minhas colocações que eu tinha para colaborar contigo aí e questionar já foram feitas. No chatzinho aí, pelo jeito o treinamento foi bem bom, porque o pessoal não fez mais nenhuma pergunta. Não sei se existe essa necessidade ainda, gurizada. Se vocês preferirem, a gente aguarda mais uns 2, 3 minutinhos. E aí ficamos à disposição. Qualquer coisa, depois a gente faz o encerramento. Henrique, se tiver alguma complementação para realizar, o Francis hoje não vai participar, ele teve um compromisso. Então, está conosco aí agora, Henrique.
Legal, não, bacana. Eu só estendo o convite aos nossos clientes para, se tiver um caso mais detalhado, chamar nosso setor de suporte, tá? Para auxiliar, porque como o plano de contas ele tem muitas contas e muitos lançamentos, é normal a gente precisar de um auxílio para descobrir, como o Caio falou, né? A gente tem os relatórios e tudo mais, mas tem nossa equipe pronta para ajudar vocês para realizar esses detalhes. E agora mais um instante, Caio, mais uma consideração. Não, a princípio nenhuma pergunta ali no chat. Então, só resta agradecer todo mundo pela participação, agradecer você, Henrique, pela disponibilidade de passar esse treinamento. Espero que seja o primeiro de muitos que você vai conduzir aí conosco, né? Então, foi um prazer participar desse webinar. Agradeço a todos os clientes que participaram também. Dúvidas, sugestões, os nossos contatos estão disponíveis. Qualquer coisa vocês podem me adicionar no Skype, e que aí eu posso repassar todos os contatos, tanto de e-mail quanto de Skype, de toda a nossa equipe. E a princípio é isso. Agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, Henrique. Obrigado, JSL, que está por aí também, está fazendo a nossa gravação. E aí nos encontramos na próxima. A ideia é que a cada 15 dias, se não me engano, que a gente continue com esse projeto do webinar, né? E aí a cada 15 dias trazendo um assunto diferente. Caso vocês tenham a necessidade de alguma coisa que seja de dúvidas específicas, alguma sugestão de algum outro webinar também, fiquem à vontade, vocês clientes, para nos fazer esses questionamentos. Sim, Lidiane, a ideia é que a gente mudou de ferramenta. A Lidiane perguntou aí, esse webinar ficará disponível para novas visualizações? A gente mudou de ferramenta, estávamos fazendo no Skype e decidimos fazer pelo Zoom, para que a gente consiga uma qualidade melhor nas gravações. E essa gravação, a princípio, a gente vai editá-la e disponibilizá-la no nosso canal do YouTube. Eu acho que a maioria de vocês aí já possuem também o link do nosso canal do YouTube. Se não, procura lá, o Vision System, já tem alguns conteúdos disponibilizados lá. E aí, a princípio, esse daqui a gente vai editar e disponibilizar para todo mundo, para fazer o review assim que necessário. Assim que vocês, como vocês precisarem, no caso, né? Então é isso, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado pela presença de todos. Henrique, quer dar mais um tchauzinho pro povo aí, que eu sei que tem alguns que estavam com saudades de você. Sim, eu queria fazer, Caio, das suas palavras as minhas também, porque é sempre bom a gente conversar com o pessoal e ter essa interação, né? Ficar mais próximo do cliente. E estamos dispostos, né, para qualquer situação que possa surgir e a gente consiga auxiliar vocês. Legal? É isso aí, então. Bom dia para todo mundo aí. Valeu, aquele abraço. Meus parabéns, Henrique. Parabéns, GCL. Foi um sucesso novamente. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Até mais, pessoal.